Já aconteceu de você saborear uma fruta doce e suculenta, totalmente convencido de sua perfeita utilidade como lanche, mas depois sentir uma fadiga inesperada, tontura ou perda de equilíbrio? As frutas são tradicionalmente percebidas como um presente generoso da natureza, abundantes em cores vibrantes, sabor intenso e nutrientes vitais. No entanto, com o passar dos anos, à medida que o corpo envelhece, algumas dessas frutas familiares e amadas podem se voltar contra a pessoa, provocando picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue, interagindo indesejavelmente com medicamentos ou até mesmo causando danos irreversíveis aos rins. Carambola, o destruidor silencioso dos rins. A carambola, com sua característica tonalidade amarelo brilhante e fatias em forma de estrela, é frequentemente vista como uma iguaria exótica. Para muitos, é um refrescante deleite tropical, uma fruta que evoca imagens de praias ensolaradas e férias despreocupadas. As pessoas a compram sem hesitação em supermercados ou feiras, atraídas por sua aparência única e textura crocante e suculenta. Mas, sob essa casca atraente, esconde-se um perigo discreto que poucos consideram, especialmente aqueles com mais de 60 anos. E se fosse revelado que essa fruta aparentemente inofensiva é capaz de minar a saúde silenciosamente, afetando um dos órgãos mais vitais, os rins? Com a idade, o corpo humano passa por mudanças sutis, mas significativas. Os rins, que funcionam como um complexo sistema de filtragem, perdem naturalmente parte de sua eficiência com o tempo. Essa diminuição pode não se manifestar com sinais de alerta dramáticos, pelo menos não imediatamente. A pessoa pode notar um pouco mais de cansaço após um longo dia, inchaço ocasional nos tornozelos ou mãos, ou talvez uma mudança na frequência urinária. Esses sintomas são facilmente atribuídos ao envelhecimento normal. Mas, internamente, os rins trabalham mais do que nunca para remover resíduos e toxinas do sangue. Para os idosos, essa redução gradual da função pode passar despercebida até que seja tarde demais, criando um terreno fértil para uma interação perigosa com a carambola. A terrível realidade é que muitos idosos, potencialmente milhões, vivem com função renal diminuída sem nunca receber um diagnóstico adequado. Exames médicos de rotina podem não detectar essa condição, a menos que testes específicos, como a avaliação da taxa de filtração glomerular, TFG, sejam solicitados. E para aqueles cujos rins estão mesmo ligeiramente comprometidos, a carambola não é apenas uma escolha arriscada, é um veneno em potencial. O culpado é uma neurotoxina natural chamada caramboxina, exclusiva da carambola. Em pessoas jovens e saudáveis com função renal robusta, a caramboxina representa uma ameaça insignificante. Os rins a filtram sem esforço, e ela é discretamente eliminada do corpo. Mas para os idosos, cujos rins já estão sob estresse, essa toxina não é eliminada tão facilmente. Em vez disso, ela se acumula na corrente sanguínea, criando um acúmulo tóxico que pode penetrar silenciosamente no sistema nervoso. Os efeitos podem se manifestar com velocidade e gravidade alarmantes. O que começa como uma leve tontura ou uma vaga sensação de desconforto pode rapidamente evoluir para confusão, náuseas e vômitos. Em alguns casos, as vítimas experimentam tremores musculares ou convulsões completas. Para os mais vulneráveis, as consequências podem ser catastróficas, coma, dano neurológico irreversível ou até mesmo a morte. Revistas médicas documentaram casos em que apenas uma fruta de carambola ou um pequeno copo de seu suco causaram sintomas com risco de vida em idosos com problemas renais não diagnosticados. O perigo reside em sua imprevisibilidade. Uma pessoa pode desfrutar de carambola por anos sem incidentes, apenas para cruzar um limiar invisível à medida que sua função renal diminui com a idade. Considere a história de João, um aposentado de 72 anos da Flórida. Atlético e ativo, João se orgulhava de seu estilo de vida saudável. Ele evitava refrigerantes açucarados e fast food gorduroso, preferindo opções frescas e naturais, como frutas e vegetais. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado local, ele notou carambolas e decidiu adicioná-las à sua dieta para variar. Parecia uma escolha sensata e saudável. Afinal, como uma fruta poderia ser prejudicial? Ele desfrutava diariamente de sua doçura ácida, sem saber que seus rins, silenciosamente enfraquecidos por décadas de desgaste, não conseguiam mais processá-la. Em uma semana, João começou a notar mudanças sutis. Sua memória falhava durante as conversas, suas mãos tremiam levemente ao pegar objetos, e uma estranha névoa nublava seus pensamentos. Ele atribuiu isso ao envelhecimento, relutante em incomodar seu médico com o que pareciam ser queixas menores. Então, em uma tarde tranquila, ele desmaiou em sua sala de estar. Sua família o levou às pressas para a emergência,
onde médicos perplexos realizaram uma série de exames. O diagnóstico foi chocante. A toxicidade da carambola sobrecarregou seus rins comprometidos, causando uma crise neurológica. Exames de sangue revelaram níveis elevados de caramboxina, e uma investigação mais aprofundada confirmou que João vivia com doença renal crônica moderada, sem ter a menor ideia. Sua história não é a única. A Fundação Nacional do Rim emitiu avisos claros sobre a carambola para idosos, especialmente aqueles com problemas renais. Suas pesquisas mostram que mesmo uma pequena porção, menos da metade de uma fruta, pode inclinar a balança de seguro para fatal para indivíduos em risco. No entanto, esse conhecimento permanece pouco difundido, ofuscado pela reputação da carambola como um deleite saudável. Isso sublinha uma verdade crítica. O que nos nutre na juventude pode se tornar um fardo com a idade. Aos 40 ou 50 anos, a carambola pode ter sido um prazer inofensivo, mas aos 60, 70 anos ou mais, é um risco que não vale a pena correr. Felizmente, existem alternativas mais seguras para quem deseja sabores tropicais. As peras asiáticas oferecem um sabor crocante e suculento com uma doçura sutil, enquanto a fruta do dragão adiciona um toque exótico. Sua casca rosa vibrante e polpa salpicada tornam um deleite para os olhos e o paladar, tudo sem os riscos tóxicos. Até mesmo mangas ou mamões, se consumidos com moderação, criam uma sensação de férias sem ameaçar a saúde. A lição aqui é clara: entender as necessidades mutáveis do corpo é essencial. Os rins serviram fielmente por décadas. Não se deve expô-los a riscos desnecessários. Quando se trata de carambola, a escolha mais sábia é evitá-la completamente. 2. Uva. A armadilha do açúcar no sangue. A uva muito ocupa um lugar de honra na dieta humana, aclamada como o lanche natural ideal. É pequena o suficiente para ser colocada na boca sem pensar, cheia de doçura e não requer nenhuma preparação, basta enxaguar e desfrutar. Pode-se imaginar uma tarde quente com um punhado de uvas frescas e roliças, uma tigela na mesa de centro durante uma sessão de cinema, ou algumas bagas adicionadas a uma salada para um contraste suculento. Por décadas, ela foi promovida como um deleite saudável e inofensivo, rico em antioxidantes e vitaminas. Mas para os idosos, especialmente aqueles que sofrem de diabetes, pré-diabetes ou sensibilidade ao açúcar no sangue relacionada à idade, essas pequenas esferas de sabor podem ser uma armadilha enganosa, escondendo riscos que superam sua conveniência. O envelhecimento traz mudanças inevitáveis na forma como o corpo lida com açúcar. O metabolismo desacelera, as células se tornam menos sensíveis à insulina, e o pâncreas pode ter dificuldade em manter os níveis de glicose no sangue estáveis. Quando uma pessoa atinge 60 ou 70 anos, a resistência à insulina, precursora do diabetes tipo 2, torna-se cada vez mais comum, mesmo naqueles que nunca tiveram problemas com açúcar no sangue antes. Para os idosos, picos súbitos de glicose não são apenas um pequeno inconveniente. Eles podem acelerar uma cascata de problemas de saúde, desde danos nos nervos e perda de visão até um risco aumentado de derrame e doenças cardíacas. A uva, apesar de sua reputação inocente, é um culpado surpreendentemente potente. Seu alto índice glicêmico, uma medida de quão rapidamente um alimento eleva o açúcar no sangue, significa que ela entrega um fluxo rápido e intenso de glicose na corrente sanguínea. Ao contrário de frutas ricas em fibras, como maçãs ou peras, que liberam açúcar gradualmente, a uva inunda o sistema quase instantaneamente, sem muita resistência. As consequências são uma montanha-russa de altos e baixos de energia. Em 1 minuto, a pessoa está vibrando com um breve aumento de vigor. No próximo, ela despenca, sentindo-se letárgica e exausta. Ao longo de semanas ou meses, esses picos repetidos causam estragos. Para Patrícia, uma professora aposentada de 68 anos de Chicago, essa lição teve um custo alto. Decidida a melhorar sua dieta após uma vida dedicada aos doces, ela substituiu seus biscoitos da tarde por uma tigela de uvas vermelhas. Essa escolha parecia uma vitória inquestionável, pois ela estava trocando açúcar refinado por dádivas naturais. Ela desfrutava do crocante suculento, acreditando sinceramente que estava fazendo uma escolha mais saudável e consciente para seu corpo. No entanto, após apenas algumas semanas, mudanças preocupantes começaram a surgir em seu bem-estar. Às vezes, ela acordava tonta pela manhã, e sua visão parecia embaçada nas bordas, como se estivesse olhando através de uma névoa. Pelo meio-dia, uma fadiga avassaladora dominava, forçando-a a deitar e descansar por várias horas. A mulher estava perplexa, atribuindo esses sintomas ao estresse ou à falta de sono, e não se atrevia a associá-los ao seu recém-adquirido hábito de consumir uvas como lanche. Mas um exame médico de rotina mudou completamente a situação. Seu médico,
Examinando atentamente os resultados dos exames de sangue, notou níveis de glicose instáveis que não correspondiam ao seu estado de saúde geralmente estável. Após um interrogatório minucioso, Patrícia mencionou seu consumo diário de uvas, cerca de uma xícara por dia. O médico explicou detalhadamente a ciência por trás disso. Aquela xícara de uvas aparentemente inofensiva continha aproximadamente 25 gramas de açúcar, o que é comparável a uma barra inteira de chocolate, sem a fibra ou proteína para mitigar seu rápido impacto no corpo. Para Patrícia, cujo corpo envelhecido já não processava a glicose com tanta eficiência, isso se tornou um caminho direto para a instabilidade metabólica. Sua escolha saudável, infelizmente, estava sobrecarregando silenciosamente seu sistema, aproximando-a constantemente de um estado de pré-diabetes. A história de Patrícia ilustra vividamente uma tendência mais ampla. Os idosos frequentemente superestimam a segurança de frutas como a uva, sem compreender plenamente o quanto seus corpos mudaram em comparação com os anos mais jovens. No entanto, o alto nível de açúcar no sangue não é o único perigo que a uva pode representar para os idosos. Essas bagas também carregam um risco inesperado de asfixia. Com a idade, o reflexo de deglutição de uma pessoa enfraquece, a produção de saliva diminui e a coordenação muscular geral se reduz. Todas essas mudanças fisiológicas podem transformar um lanche aparentemente inofensivo em uma emergência médica grave. A uva, com sua casca lisa e escorregadia e sua forma redonda e densa, é ideal para ficar presa nas vias aéreas. O Conselho Nacional de Segurança registrou um aumento de 30% nos casos de asfixia relacionados ao consumo de uvas entre idosos nos últimos 5 anos, com o risco aumentando significativamente para aqueles que usam próteses dentárias, têm dentes ausentes ou força mandibular enfraquecida. Uma mordida errada, um momento de distração e um lanche agradável pode se transformar em uma luta desesperada para respirar. Isso significa que as frutas estão agora completamente proibidas? De forma alguma. Existem alternativas mais seguras que podem satisfazer esse desejo sem os perigos associados. Mirtilos e framboesas, por exemplo, oferecem um sabor doce e ácido semelhante, mas contêm menos açúcar, significativamente mais fibra e possuem uma textura mais macia, o que facilita a mastigação e a deglutição. Se o desejo por uvas for irresistível, certas precauções devem ser tomadas. Cortar cada baga em quartos para minimizar o risco de asfixia e limitar-se a um pequeno punhado, por exemplo, 10 de dezembro uvas, em vez de uma tigela inteira. Recomenda-se combiná-las com uma fonte de proteína, como um pedaço de queijo ou algumas nozes, para retardar o pico acentuado de açúcar no sangue. O objetivo não é privar-se de prazeres, mas sim ampliar as possibilidades através de escolhas conscientes e informadas. Envelhecer com graça implica adaptar-se às novas realidades fisiológicas do corpo, e não se apegar teimosamente a hábitos que não trazem mais benefícios. A uva, talvez, seja um deleite clássico, mas para os idosos, é uma fruta que é melhor consumir com extrema moderação, se é que se decide consumi-la. 3 laranjas, o gatilho do refluxo ácido. As laranjas há muito ocupam um lugar de destaque no mundo da nutrição, celebradas como um símbolo vibrante de saúde e vitalidade. Ricas em vitamina C, são frequentemente promovidas como um impulsionador natural do sistema imunológico, um remédio confiável contra resfriados e um alimento básico em muitas famílias. Para inúmeros idosos, o dia tradicionalmente começa com o ritual de espremer um suco de laranja fresco ou descascar uma laranja suculenta, um hábito profundamente enraizado por anos de história sobre seus benefícios inegáveis. O aroma cítrico brilhante preenche a cozinha, prometendo um aumento de energia e bem-estar. No entanto, por trás dessa reputação impecável de produto saudável, esconde-se uma desvantagem discreta que muitos tendem a ignorar. As laranjas, apesar de todas as suas virtudes nutricionais, podem prejudicar silenciosamente o corpo envelhecido, provocando problemas digestivos, danos ao esmalte dentário e até interações indesejadas com medicamentos. Com a idade, o corpo humano passa por mudanças sutis, mas muito significativas. O sistema digestivo, em particular, torna-se mais sensível e vulnerável com o tempo. Um dos elementos-chave nesse processo é o esfíncter esofágico inferior, EI, uma válvula muscular localizada na fronteira entre o estômago e o esôfago. Na juventude, essa válvula funciona como um porteiro confiável, retendo eficazmente o conteúdo do estômago, especialmente os ácidos cáusticos, em seu devido lugar. No entanto, com a idade, o EI enfraquece. Sua capacidade de retenção diminui o suficiente para permitir que o ácido estomacal vaze de volta para o esôfago. Esse refluxo, conhecido como refluxo ácido, traz consigo uma sensação familiar, mas muito perturbadora: queimação no peito, aperto na garganta ou até um desagradável sabor ácido persistente na boca. As laranjas,
naturalmente ricas em acidez, atuam como um cúmplice involuntário nesse processo. O que é percebido como uma fruta inofensiva ou um copo refrescante de suco pode rapidamente se transformar em um poderoso gatilho, intensificando o desconforto do refluxo ácido e forçando os idosos a lutar constantemente contra a azia ou a indigestão. Para algumas pessoas, as consequências vão muito além da dor passageira. O refluxo noturno, no qual o ácido do estômago entra no esôfago durante o sono, pode acordar a pessoa com uma sensação de queimação na garganta ou uma tosse persistente. Ao longo de meses ou até anos, essa exposição repetida ao ácido pode corroer o delicado revestimento do esôfago, potencialmente levando a complicações graves, como esofagite ou esôfago de Barré, uma condição precursora de doenças mais perigosas. Como exemplo real, considere a história de Margarida, uma avó de 73 anos de Minnesota. Por décadas, ela começava diligentemente todas as manhãs com um copo grande de suco de laranja, convencida de que ele a protegia de doenças. No entanto, com o tempo, ela começou a notar uma queimação incômoda no peito, especialmente depois de se deitar à noite. O sono tornou-se elusivo para ela, constantemente interrompido por um desconforto do qual ela não conseguia se livrar. Ela experimentou vários antiácidos, colocou travesseiros extras sob a cabeça e até mudou para café descafeinado, mas os sintomas persistiam teimosamente. Somente durante uma visita de rotina ao médico a verdadeira causa de seu sofrimento foi descoberta. Seu médico sugeriu um experimento simples: eliminar completamente os cítricos da dieta, incluindo suas amadas laranjas. Cética, mas desesperada, Margarida concordou. Em apenas algumas semanas, a queimação no peito diminuiu, seu sono melhorou significativamente e ela sentiu uma renovada sensação de controle sobre sua própria saúde. Os problemas associados ao consumo de laranjas não se limitam apenas ao sistema digestivo. Sua alta acidez representa uma ameaça oculta para outra área vulnerável do corpo: os dentes. O envelhecimento naturalmente leva ao afinamento do esmalte dentário, a camada externa protetora dura que protege os dentes do desgaste. Uma vez que essa barreira protetora enfraquece, ela se torna significativamente menos capaz de resistir à ação agressiva dos ácidos. As laranjas, consumidas inteiras ou na forma de suco, banham os dentes com ácido cítrico, corroendo gradualmente o esmalte e tornando-os mais propensos à sensibilidade, ao amarelamento e ao desenvolvimento de cáries. Para os idosos, que já sofrem de recessão gengival ou décadas de desgaste dentário, isso pode acelerar significativamente o processo de dano, cuja restauração é cara tanto financeiramente quanto em termos de conforto pessoal. Além disso, surge a questão das interações medicamentosas, um risco menos conhecido, mas criticamente importante. Laranjas e seu suco podem interagir com mais de 50 medicamentos frequentemente prescritos, um fato que pega muitos idosos de surpresa. Medicamentos destinados a controlar a pressão arterial, os níveis de colesterol e até alguns antidepressivos dependem de uma absorção precisa para funcionar eficazmente. Compostos cítricos, especialmente os encontrados em laranjas e toranjas, podem interromper esse processo, diminuindo a eficácia dos medicamentos ou aumentando seus efeitos colaterais. Para uma pessoa que toma um comprimido diário durante o café da manhã, esse copo de suco de laranja pode minar inconscientemente seu plano de tratamento, deixando-a menos protegida contra doenças cardíacas ou depressão. Então, qual é a alternativa sensata? Felizmente, a vitamina C não é prerrogativa exclusiva dos cítricos. Pimentões vermelhos, com seu sabor suave e textura crocante, contêm ainda mais vitamina C do que as laranjas, sem impacto ácido agressivo. O kiwi também representa uma opção doce e ácida que é muito mais suave para o estômago e os dentes. Se a abstinência total de laranjas parecer impossível, pequenas mudanças nos hábitos podem ajudar significativamente. Deve-se evitar consumi-las com o estômago vazio, diluir o suco com água para reduzir sua acidez e consumi-lo bem antes de tomar medicamentos, idealmente com várias horas de antecedência. Esses ajustes não são uma forma de privação. Eles visam preservar o conforto digestivo, a integridade dentária e o bem-estar geral à medida que os anos passam. 4. Abacate, a bomba calórica oculta. O abacate, nos últimos anos, ascendeu rapidamente ao status de superestrela, tornando-se um favorito inquestionável no mundo da alimentação saudável. Com sua textura cremosa e sabor rico e amanteigado, esses frutos conquistaram inúmeros fãs, inclusive entre os idosos, que os percebem como um prazer inofensivo, rico em gorduras monoinsaturadas benéficas para o coração. Nutricionistas elogiam sua capacidade de reduzir o colesterol ruim, diminuir processos inflamatórios e até mesmo apoiar a saúde cerebral, tornando o abacate um elemento constante em muitas dietas modernas. Torradas com purê de abacate,
Saladas adornadas com fatias verdes ou smoothies misturados com a metade aveludada dessa fruta tornaram-se verdadeiros símbolos de alimentação consciente. No entanto, apesar de todas as suas virtudes inegáveis, o abacate esconde um lado menos discutido que pode pegar o despreparado de surpresa. Quando consumidos em excesso, eles podem contribuir silenciosamente para o ganho de peso, interferir na ação de medicamentos importantes e até mesmo causar reações alérgicas, problemas que se manifestam com maior intensidade com a idade. O envelhecimento inevitavelmente desacelera o metabolismo, uma realidade que muda drasticamente a forma como o corpo humano lida com as calorias ingeridas. A quantidade de calorias que antes alimentava eficazmente um estilo de vida ativo aos 40 ou 50 anos pode agora facilmente inclinar a balança para o ganho de peso aos 60, 70 anos ou mais. O abacate, embora seja um alimento inegavelmente nutritivo, contém uma quantidade surpreendentemente alta de calorias. Um abacate médio contém aproximadamente 240 calorias, o que, para alguns idosos com menores necessidades energéticas, pode ser equivalente a uma refeição completa. É fácil imaginar como o hábito diário de comer torradas com abacate ou uma porção generosa dessa fruta em uma salada pode se acumular silenciosamente ao longo de semanas e meses. Essas calorias em excesso se somam gradualmente, levando a um ganho de peso progressivo que é frequentemente erroneamente atribuído ao envelhecimento natural. No entanto, as consequências desse ganho de peso não são triviais. Quilos extras criam uma carga adicional nas articulações envelhecidas, agravando as manifestações da artrite e sobrecarregando o sistema cardiovascular, o que, em última análise, mina a mobilidade e a energia vital geral da pessoa. Roberto, um aposentado de 75 anos de Denver, aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ex-construtor com um apetite voraz, ele substituiu seu café da manhã habitual de ovos e bacon por torradas com abacate, depois de ler sobre seus supostos benefícios. Parecia uma vitória para ele, saboroso, moderno e, ele acreditava, mais saudável para o coração. Mas, 6 meses depois, ele notou que seus joelhos começaram a render mais do que o normal. Subir escadas, antes feito sem esforço, tornou-se uma tarefa lenta, deliberada e dolorosa. No próximo exame médico, a balança mostrou um ganho de 5,4 kg, peso que estava silenciosamente intensificando sua dor nas articulações e esgotando sua resistência. Seu médico apontou o hábito de comer abacate como um fator provável, instando-o a reduzir o consumo. Relutantemente, Roberto reduziu o consumo de abacate para 1 ou 2 vezes por semana. A diferença foi perceptível. Seus joelhos começaram a se sentir mais leves, e sua energia começou a se recuperar gradualmente. Além do teor calórico, o abacate apresenta outro risco relacionado ao seu perfil nutricional único. Esses frutos são ricos em vitamina K, um nutriente essencial para a coagulação do sangue, mas que pode causar sérios problemas em idosos que tomam anticoagulantes, como a varfarina. Esses medicamentos, frequentemente prescritos para doenças cardíacas ou para prevenir derrames, agem mantendo o fluxo sanguíneo suave e prevenindo a formação de coágulos perigosos. Uma quantidade excessiva de vitamina K pode neutralizar seus efeitos, aumentando significativamente o risco de formação de coágulos sanguíneos perigosos. Para uma pessoa que sofre de fibrilação atrial ou pressão alta, uma dieta rica em abacate pode, inconscientemente, perturbar o delicado equilíbrio, tornando o tratamento médico mais complexo e menos previsível. Existe também uma característica menos conhecida. O abacate contém uma proteína semelhante ao látex, um composto que pode causar reações alérgicas em pessoas com síndrome de alergia a látex frutas. Essa sensibilidade frequentemente se manifesta em idade mais avançada, pegando os idosos de surpresa. Os sintomas podem começar discretamente, um leve formigamento na boca, coceira na garganta, mas em casos raros podem evoluir para inchaço ou dificuldade respiratória. Para aqueles com histórico de alergia ao látex de luvas ou dispositivos médicos, o abacate pode não ser o superalimento seguro que parece à primeira vista. A boa notícia é que gorduras mais saudáveis não precisam vir com essas armadilhas. Uma pequena quantidade de azeite de oliva adicionada a vegetais, ou um pequeno punhado de amêndoas ou nozes, oferece benefícios semelhantes, gorduras monoinsaturadas, antioxidantes e um sabor agradável sem o alto teor calórico ou os riscos associados. Interacos medicamentosas. A moderação é a chave. Se o abacate continua sendo um alimento preferido, limitar seu consumo a 1/4 ou metade da fruta algumas vezes por semana pode manter seus benefícios, evitando potenciais desvantagens. Pequenas e ponderadas mudanças como essas ajudam a preservar a mobilidade, a saúde do coração e o conforto geral, garantindo que o envelhecimento não seja uma batalha, mas uma evolução graciosa. 5. Melancia.
O desestabilizador de fluidos. A melancia praticamente se tornou sinônimo de verão, uma fruta que incorpora frescor e a nostalgia dos dias quentes. Sua polpa vermelho vivo, que escorre suco, a torna uma escolha ideal para piqueniques, churrascos ou simplesmente para aliviar o calor do verão. Para os idosos, é frequentemente vista como um benefício duplo, uma maneira deliciosa de se refrescar e uma fonte natural de hidratação, especialmente quando beber água pura ao longo do dia parece uma tarefa. Com sua textura leve, crocante e doçura sutil, é fácil supor que a melancia é uma das frutas mais seguras e saudáveis. Mas, para os idosos, essa guloseima amada pode desestabilizar sutilmente o frágil equilíbrio do corpo, perturbando os níveis de fluidos e açúcar no sangue de maneiras que levam a consequências de saúde surpreendentes e, às vezes, graves. Comecemos pelo açúcar. A melancia é mais de 90% água, o que pode enganar, fazendo pensar que é de baixa caloria ou inofensiva para o açúcar no sangue. No entanto, por trás dessa fachada hidratante, esconde-se uma dose significativa de açúcares naturais, cerca de 18 gramas em apenas 2 xícaras. Além disso, a melancia tem um alto índice glicêmico, uma medida de quão rapidamente um alimento eleva os níveis de glicose no sangue. Ao contrário de frutas ricas em fibras, como bagas ou maçãs, que liberam açúcar gradualmente na corrente sanguínea, a melancia age mais como uma bebida açucarada, causando um pico rápido e intenso. Para idosos com diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina relacionada à idade, isso não é apenas um pequeno problema. Esses picos repentinos podem causar tontura e desorientação por horas, esgotar a energia no meio do dia e, com o tempo, prejudicar a saúde, danificando nervos, vasos sanguíneos e até a visão. A concepção errônea está profundamente enraizada. Muitos presumem que, por ser natural, a melancia é inerentemente segura, uma alternativa saudável às sobremesas processadas. Mas essas 2 xícaras contêm tanto açúcar quanto uma lata de refrigerante de 350 ml, com pouca fibra para desacelerar o impacto. Imagine um aposentado de 65 anos, tomando chá gelado na varanda e cortando uma fatia de melancia para combater o calor. Parece um ato virtuoso, até que a tontura se instala ou o cansaço atinge mais forte do que o esperado. Para aqueles que já estão à beira da instabilidade do açúcar no sangue, um hábito diário de melancia pode empurrá-los para mais perto de um diagnóstico que prefeririam evitar. Mas o açúcar no sangue é apenas metade da história. O alto teor de água da melancia, combinado com seu potássio natural, também pode desequilibrar os fluidos do corpo, um risco que se torna mais significativo para idosos com doenças cardíacas, pressão alta ou rins enfraquecidos. A hidratação é crucial, sem dúvida. No entanto, muito líquido ingerido muito rapidamente, especialmente de uma fonte rica em potássio como a melancia, pode sobrecarregar um sistema envelhecido. Os rins, que não filtram tão eficientemente quanto aos 40 anos, podem ter dificuldade em lidar, enquanto o coração, já sobrecarregado pela hipertensão, pode falhar sob a pressão. O resultado: inchaço nas pernas, braços ou tornozelos, falta de ar e um aumento perigoso da pressão arterial ou da carga cardíaca. Vejamos Beth, uma viúva de 78 anos no Arizona. Vivendo no calor do deserto, ela dependia da melancia como um alimento básico do verão, comendo uma fatia generosa todos os dias para se manter hidratada e fresca. Parecia uma medida sensata. Ela havia lido que manter-se hidratada era fundamental para prevenir a insolação, uma preocupação real em seu clima. Mas, depois de alguns dias, ela notou que suas sandálias estavam apertadas, seus tornozelos inchados como massa, e subir as escadas a deixava ofegante como nunca antes. Primeiro, ela culpou o clima ou uma crise de artrite, mas quando os sintomas não desapareceram, ela ligou para a filha, que insistiu em uma visita ao médico. O veredito foi sóbrio. O hábito diário de melancia de Beth havia inundado seu sistema com fluidos e potássio, agravando sua condição cardíaca leve e não diagnosticada. Seu corpo estava retendo água, criando uma pressão perigosa em seu sistema circulatório. A American Heart Association adverte que idosos com problemas cardiovasculares ou renais precisam monitorar cuidadosamente a ingestão de líquidos, não apenas de bebidas, mas também de alimentos ricos em água, como a melancia. Uma porção grande, digamos, 1/4 de uma melancia pequena, pode inclinar a balança de benéfica para prejudicial, e o tempo também importa. Comer melancia tarde da noite, quando o metabolismo desacelera, aumenta a probabilidade de retenção de líquidos durante a noite, deixando a pessoa inchada e letárgica pela manhã. O médico de Beth não proibiu a melancia completamente, mas recomendou fortemente moderação estrita, não mais que meia xícara por vez, combinada com proteína, como um punhado de amêndoas, para mitigar o pico de açúcar. Então,
Qual é a alternativa? Não é preciso abrir mão completamente dos sabores refrescantes. Fatias de pepino infundidas em água proporcionam hidratação com sabor crocante e limpo, sem sobrecarga de açúcar ou potássio. Frutas vermelhas congeladas, como morangos ou amoras, oferecem um doce gelado que tem um impacto mais suave no açúcar no sangue e é rico em fibras. Até um pouco de limão ou lima em água com gás pode imitar a vibração do verão sem os riscos. Se a melancia ainda for tentadora, coma-a com moderação, alguns cubos pequenos, e desfrute-a mais cedo no dia, junto com um lanche equilibrado. Corpos envelhecidos prosperam com ajustes conscientes, não com regras rígidas. Ao repensar o consumo de melancia, não se está apenas evitando armadilhas, mas preservando a vitalidade que torna o verão doce. 6. Mamão, a fruta que interfere com medicamentos. O mamão conquistou uma reputação brilhante como superalimento tropical, especialmente entre idosos que buscam acalmar o estômago. Sua polpa laranja viva é rica em papaína, uma enzima natural que se acredita quebra proteínas e auxilia na digestão. Parece uma solução ideal para aqueles inchaços incômodos após as refeições ou dias de intestino preguiçoso. Pode ser encontrado fatiado no café da manhã, misturado em vitaminas ou até mesmo recomendado como uma panaceia para problemas estomacais. Para os idosos, é uma promessa atraente, uma fruta que não é apenas saborosa, mas que parece oferecer benefícios tangíveis. No entanto, sob essa imagem saudável, esconde-se uma verdade menos agradável. O mamão é capaz de interferir com medicamentos cruciais, causar reações alérgicas e, para algumas pessoas, até piorar a digestão. O maior sinal de alerta é a interação do mamão com medicamentos anticoagulantes, como a varfarina. A varfarina é um salva-vidas para muitos idosos, pois previne derrames, ataques cardíacos ou a formação de coágulos sanguíneos. A papaína não apenas digere alimentos, ela pode intensificar o efeito dos anticoagulantes, afinando o sangue além de um nível seguro. O resultado é um risco aumentado de hemorragia interna, hematomas espontâneos ou até mesmo uma hemorragia perigosa. Idosos que tomam esses medicamentos frequentemente seguem diretrizes rigorosas para evitar folhas verdes ou toranja, mas o mamão raramente aparece na lista de advertências, passando despercebido. E não se trata apenas de anticoagulantes. O mamão pode afetar medicamentos para diabetes, alterando a absorção de insulina ou hipoglicemiantes orais, levando a flutuações imprevisíveis no açúcar no sangue, muito baixo em uma hora, muito alto na próxima. Ellen, uma moradora de San Diego de 71 anos, aprendeu isso da maneira mais difícil. Amante de frutas a vida toda, ela adicionou mamão à sua rotina matinal anos atrás, encantada com sua textura cremosa e como ele acalmava seu estômago após a aveia. Ela monitorava cuidadosamente sua saúde, tomando varfarina para uma condição cardíaca e metformina para pré-diabetes, ambos medicamentos cuidadosamente ajustados por seu médico. Mas, depois de alguns meses, ela começou a notar marcas estranhas. Hematomas roxos aparecendo em seus braços e pernas sem qualquer batida ou queda que pudesse explicá-los. Ela se pegava olhando para eles perplexa, perguntando-se se sua pele estava apenas ficando mais fina com a idade. Em seguida, vieram sangramentos nasais, curtos, mas persistentes, seguidos por uma fadiga teimosa da qual ela não conseguia se livrar. Preocupada, Ellen mencionou isso em seu próximo check-up. Seu médico, revisando seu prontuário, perguntou sobre sua dieta. Quando ela casualmente mencionou seu mamão diário, os olhos dele se arregalaram. Exames de sangue confirmaram suas suspeitas. O tempo de coagulação de seu sangue estava perigosamente alterado, e seus níveis de glicose estavam instáveis. O mamão, no qual ela confiava como um aliado digestivo, estava silenciosamente sabotando seus medicamentos. Seu médico explicou que o mamão estava agindo como um intensificador imprevisível para sua varfarina, enquanto os açúcares e enzimas da fruta desequilibravam sua metformina. Chocada, Ellen percebeu que estava um lanche comum de uma hemorragia grave ou algo pior. Medicamentos não são o único risco. As proteínas do mamão também podem desencadear reações alérgicas, uma ameaça que aumenta com a idade. Idosos que o comeram sem problemas aos 50 anos podem, de repente, descobrir uma sensibilidade aos 70, especialmente se tiverem alergia ao látex. O mamão tem um primo proteico com látex, e a reatividade cruzada pode causar qualquer coisa, desde lábios com coceira e garganta arranhada até cólicas estomacais ou, em casos raros, problemas respiratórios graves o suficiente para exigir uma visita ao pronto-socorro. O ponto principal é que as alergias podem surgir do nada, mesmo que a pessoa nunca tenha tido uma reação antes. Em seguida, vem a ironia digestiva. Embora a papaína ajude alguns, ela pode irritar outros, especialmente aqueles com estômagos sensíveis ou condições como a SI.
Em vez de alívio, eles experimentam inchaço, diarreia ou uma sensação de queimação, dificilmente o que esperavam. Os Institutos Nacionais de Saúde alertam que idosos que tomam vários medicamentos ou têm histórico de alergias devem abordar uma mão com ceticismo, e não com fé cega. O médico de Ellen não cortou abruptamente. Ele a aconselhou a interromper completamente o consumo até que seus níveis se estabilizassem, e então, se fosse o caso, reintroduzi-lo com moderação sob estrita supervisão. 4 maneiras mais seguras de melhorar a digestão. Alternativas brilham. Iogurte natural fornece probióticos para acalmar o intestino, sem necessidade de enzimas. Chá de gengibre, feito com raiz fresca ou saquinho, acalma sem interferir em medicamentos ou causar alergias. Até uma banana madura oferece doçura suave e potássio sem problemas inesperados. 7 bananas. O risco de sobrecarga de potássio. As bananas conquistaram um status quase mítico como a fruta por excelência, portátil, naturalmente doce e suave para o estômago. Envoltas em sua casca amarela protetora, são lanche básico para idosos que buscam um rápido impulso de energia ou um complemento conveniente para o café da manhã. Com sua textura macia e sabor delicado, parecem um presente perfeito da natureza, uma fonte saudável de potássio, fibra e vitaminas que prometem manter o corpo funcionando sem problemas. No entanto, sob essa aparência despretensiosa, esconde-se um perigo potencial que muitos idosos ignoram. Para aqueles com rins envelhecidos, doenças cardíacas ou problemas de pressão arterial, as bananas podem se transformar sutilmente de um aliado dietético em uma bomba relógio, entregando uma dose de potássio que o corpo tem dificuldade em lidar. O potássio é, sem dúvida, vital. É um mineral que apoia a contração muscular, a transmissão nervosa e um ritmo cardíaco estável. Em quantidades moderadas, é um pilar da boa saúde. Mas, com a idade, os rins, o sistema de filtragem do nosso corpo, começam a perder sua acuidade. Décadas de desgaste diminuem sua capacidade de filtrar o excesso de potássio da corrente sanguínea, um processo que antes ocorria sem esforço. Para idosos com doença renal não diagnosticada ou leve, uma condição que pode se desenvolver silenciosamente por anos, essa desaceleração pressagia problemas. As bananas, com cerca de 400 a 450 mg de potássio por fruta, podem elevar os níveis de potássio acima do que o corpo pode controlar. Quando o potássio se acumula, ocorre uma condição chamada hipercalemia, e as consequências podem variar de preocupantes a ameaçadoras à vida. Sinais precoces podem incluir fraqueza muscular, fadiga ou uma vaga sensação de mal-estar, sintomas facilmente atribuídos ao envelhecimento. Mas, à medida que os níveis aumentam, o coração começa a reagir, seu ritmo é interrompido, passando para batimentos irregulares que, em casos extremos, podem levar a uma parada cardíaca súbita. James, um aposentado de 74 anos do Texas, viveu isso em primeira mão. Amante de bananas a vida toda, ele as tornou um ritual diário, 2 bananas todas as manhãs, acompanhadas de café, em homenagem à sua reputação de alimento saudável para o coração. Mal sabia ele que sua função renal, silenciosamente em declínio com a idade, estava preparando o terreno para uma crise. Em um dia úmido de verão, ele se levantou de sua cadeira e sentiu uma onda alarmante de tontura. Suas pernas tremeram, seu pulso disparou, e uma viagem ao pronto-socorro revelou o culpado. Seus níveis de potássio haviam subido a alturas perigosas. Os médicos associaram isso ao seu hábito de comer bananas, explicando que seus rins não conseguiam mais lidar. Eles imediatamente proibiram a fruta, e em poucos dias após a abstinência, James sentiu sua força retornar e seus batimentos cardíacos estabilizarem. O que ele considerava uma rotina inofensiva quase lhe custou a vida. Um lembrete sóbrio de como até escolhas saudáveis podem se tornar arriscadas com a idade. O potássio não é o único problema. As bananas também são ricas em açúcares naturais, cerca de 14 gramas por fruta, e seus carboidratos de rápida digestão podem elevar drasticamente o açúcar no sangue. Para idosos com diabetes ou resistência à insulina, esse pico pode ser mais do que um pequeno inconveniente. Ao contrário de frutas com maior teor de fibra, que liberam energia gradualmente, as bananas dão um impulso rápido, seguido por uma queda inevitável, deixando alguns letárgicos ou mais famintos do que antes. Imagine uma manhã em que uma banana promete energizar, mas 1 hora depois a pessoa já está bocejando. É o trabalho do balanço de açúcar. Para uma alternativa mais suave, frutas vermelhas, como morangos ou mirtilos, oferecem doçura e antioxidantes com menos potássio e uma liberação mais lenta de açúcar. Quer aquela textura cremosa e reconfortante? Batata doce assada, rica em fibras e carboidratos complexos, fornece energia sustentada sem sobrecarregar o sistema. A lição não é demonizar as bananas,
mas abordá-las com cautela se a função renal for questionável, o que um simples exame de sangue pode esclarecer. Limitar o consumo a meia banana algumas vezes por semana pode ser mais sensato do que 2 por dia. Combiná-las com proteína ou gorduras saudáveis também pode mitigar o pico de açúcar. Esses ajustes não são sobre privar-se de um alimento amado. São sobre proteger o coração, estabilizar a energia e garantir que cada mordida apoie as necessidades mutáveis do corpo ao longo dos anos. 8. Abacaxi, o disruptor digestivo. O abacaxi evoca imagens de praias ensolaradas e prazer despreocupado, uma iguaria tropical, doce, suculenta e cheia de vitamina C. Para muitos idosos, é um deleite refrescante, um impulsionador natural da imunidade ou até mesmo um remédio popular para a digestão, graças à sua reputação de fruta enzimática. Fatiado fresco, grelhado ou misturado em vitaminas, parece uma escolha virtuosa, um raio de sol no prato. Mas, por mais atraente que seja, o abacaxi esconde uma natureza de 2 gumes que pode pegar os idosos de surpresa. Sua acidez intensa e enzimas poderosas são capazes de transformar esta fruta dourada de amiga digestiva em inimiga, causando refluxo ácido, irritação estomacal e até conflitos com medicamentos que se manifestam mais fortemente com a idade. O problema começa com o pH do abacaxi, que o coloca entre as frutas mais ácidas. Com o passar dos anos, os mecanismos de defesa do corpo contra o refluxo ácido enfraquecem. O esfíncter esofágico inferior, que serve como uma espécie de porteiro entre o estômago e o esôfago, perde gradualmente seu tônus. Para os idosos, isso significa que a probabilidade de o ácido estomacal subir pelo esôfago aumenta significativamente, provocando azia, irritação na garganta ou uma sensação desagradável de queimação no peito. A acidez intensa do abacaxi apenas agrava esse problema, jogando lenha na fogueira. Uma fatia aparentemente inofensiva ou um copo de suco podem se transformar em horas de desconforto para aqueles predispostos ao refluxo. Com o tempo, não é apenas uma irritação passageira. A exposição constante ao ácido pode danificar o revestimento do esôfago, aumentando o risco de úlceras, erosões ou patologias mais graves. Pode-se imaginar uma situação em que uma pessoa desfruta de uma sobremesa de abacaxi e depois é forçada a passar a noite inteira sentada na cama, sofrendo de tosse e ansiedade. Para alguns, isso se torna uma triste realidade. Em seguida, deve-se considerar a bromelina, uma enzima única do abacaxi, frequentemente elogiada como um super-herói digestivo por sua capacidade de quebrar proteínas. Em teoria, isso soa perfeito, mas na prática, torna-se um fator imprevisível para idosos cujo estômago já está sensível devido a anos de desgaste ou ao uso de vários medicamentos. A bromelina pode ser excessivamente ativa em seu trabalho, irritando o revestimento do estômago e provocando inchaço, náuseas ou cólicas. Algumas pessoas até notam um formigamento na boca após consumir abacaxi, um sinal claro de que a enzima está quebrando mais do que apenas alimentos. Embora não seja uma reação universal, para pessoas com um sistema digestivo delicado, esse risco supera significativamente os potenciais benefícios. As complicações não param por aí. A bromelina também possui propriedades anticoagulantes que podem entrar em conflito com medicamentos como varfarina ou aspirina, frequentemente prescritos a idosos para tratar doenças cardíacas ou processos inflamatórios. O consumo excessivo de abacaxi pode intensificar a ação desses medicamentos, o que pode levar ao aparecimento de hematomas, coagulação sanguínea lenta ou sangramento prolongado mesmo com pequenos cortes, uma ameaça sutil, mas perigosa, que é fácil de ignorar. Para pessoas com diabetes, o apelo do abacaxi esconde outra armadilha. Seu alto teor de açúcar, cerca de 16 gramas por xícara, pode aumentar drasticamente os níveis de glicose no sangue, dificultando significativamente seu controle. A combinação desse fator com a acidez inerente ao abacaxi representa um golpe duplo para aqueles que lutam com múltiplos problemas de saúde. Existem alternativas tropicais mais seguras: manga, com perfil de sabor mais suave, ou melão, com sua acidez reduzida, que proporcionam doçura ensolarada sem a queimação desagradável. Se o abacaxi for muito difícil de eliminar da dieta, a moderação se torna o princípio fundamental. Alguns pedaços combinados com proteína, como iogurte, podem retardar a absorção de açúcar e suavizar o impacto do ácido. O momento do consumo também é importante. Comer abacaxi muito antes de tomar medicamentos evita interações indesejadas. Não se trata de abandonar o abacaxi para sempre, mas de ouvir atentamente como o corpo envelhecido percebe. Se, após uma porção de abacaxi, a pessoa notar azia ou garganta arranhada, isso é um sinal para reconsiderar a dose. Escolhas inteligentes significam desfrutar dos sabores favoritos, evitando as armadilhas potenciais, mantendo a digestão estável e a saúde intacta por muitos anos.
fazendo escolhas mais inteligentes e seguras com a idade. A comida representa mais do que apenas uma fonte de energia, é um fio inseparável entrelaçado nas memórias de toda uma vida. Frutas que uma pessoa valorizou por décadas carregam o sabor da infância de verão, lembranças de refeições compartilhadas à mesa ou momentos tranquilos de conforto. Bananas podem evocar associações com o café da manhã apressado antes do trabalho, e o abacaxi, com umas férias raras e radiantes. Esses hábitos e preferências parecem velhos amigos, difíceis de questionar ou abandonar. No entanto, o processo de envelhecimento reescreve as regras, alterando sutilmente a forma como o corpo reage aos alimentos consumidos. Um lanche que antes parecia leve e nutritivo agora pode provocar problemas: aumento do açúcar no sangue, sobrecarga dos rins, indigestão ou interações indesejadas com os medicamentos tomados. Isso não é uma traição por parte da própria fruta. É a realidade objetiva do metabolismo lento, do aumento da sensibilidade do sistema digestivo e da adaptação dos órgãos ao desgaste acumulado ao longo dos anos. Longevidade não é apegar-se ao passado, mas saber evoluir com o presente. A ideia de que uma fruta tão pura, tão natural, possa apresentar riscos parece lógica, até injusta. No entanto, as evidências se manifestam em sintomas concretos: fadiga após comer banana, queimação após abacaxi, ganho de peso gradual. Os 30 e 40 anos perdoavam muitos excessos. Os 60, 70 anos e mais exigem precisão e atenção. A função renal enfraquece, transformando o potássio em um problema potencial. A sensibilidade ao açúcar se aguça, e picos acentuados de açúcar levam ao esgotamento de energia. A quantidade de medicamentos tomados aumenta, e seu delicado equilíbrio é facilmente perturbado. Reconhecer essas mudanças não é uma derrota, mas, ao contrário, um empoderamento. É uma chance de revisar seu cardápio de forma a considerar tanto as preferências de sabor quanto o bem-estar geral. Isso não significa que as frutas se tornam inimigas. Trata-se de uma troca inteligente. Deve-se substituir o impacto açucarado da melancia pela hidratação fresca que os pepinos proporcionam. Substituir a acidez das laranjas pela vitamina C suave contida no kiwi ou pela crocância do pimentão. Pular o impacto de potássio da banana em favor do impulso antioxidante proporcionado pelas frutas vermelhas. Não são sacrifícios, são melhorias, sabores que fornecem nutrição sem os efeitos colaterais indesejados. A transição para novos hábitos pode parecer assustadora. Por que mudar algo que aparentemente funciona? Mas o corpo sussurra suas necessidades através de dores, letargia ou noites inquietas. Ouvir esses sinais exige coragem, e agir exige cuidado. Para muitas pessoas, os hábitos alimentares representam uma verdadeira fortaleza de rotina, construída ao longo de décadas. Mudanças podem ser percebidas como um fardo ou uma perda. No entanto, o retorno é tangível: manhãs com mais energia, digestão que não causa desconforto, um coração batendo de forma regular e calma. Deve-se começar pequeno, substituir uma fruta, reduzir a porção, escolher um horário mais consciente para o lanche. É importante prestar atenção ao seu bem-estar após as refeições. Se você se sentir mais leve, mais estável, essa é sua bússola confiável. Envelhecer bem não é privação, é intenção consciente. É a escolha de alimentos que nutrem a vitalidade, e não apenas a nostalgia. Os anos vindouros merecem essa clareza. Um pequeno ajuste hoje, como escolher frutas vermelhas em vez de bananas, pode significar menos pílulas tomadas, melhor sono e um corpo que lhe será sinceramente grato. Viver mais é o objetivo, e viver melhor é a recompensa.